Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute, o seu lugar onde o esporte é tratado da melhor maneira. Eu sou o Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Como você está, Ramon? Meu querido, o melhor impossível, né? Assim, melhor podcast da Paraíba, eu ouvi? Não, dizem, né? É Dizem. o que dizem, né? Uhum. É o que dizem. Tem a premiação no final do ano dos melhores do ano, né? Vamos esperar, né? Aquela premiação que não tem nenhum... Premia só uma emissora. Não, na verdade, premia qualquer um que tiver mais nomes comentados nos comentários, Exatamente. Né? Ou seja, mas vamos entrar na briga esse ano. Vamos sonhar também. Vamos sonhar. E como é que está você, Ramon, nessa... Você tá triste? Você está feliz? Eu tô meio arriado. Talvez... Arriado como? É doente, né? É porque arriado só me lembra, tipo... O povo fala de arriar as calças. Ah, sim, não, mas é justamente porque quando arreia as calças é que as calças caem. Aí eu tô meio pra baixo, entendeu? Assim que eu tô doente. Aí talvez tenha algumas tosses aqui ao longo do programa. Já fico Mas, Fale, comente logo o que nós vamos comentar abordando no programa. Triste pra caramba, né, Léo? Luto, total. Luto. Botafogo aqui, ó. Não é uma haste, né? Com a bandeira, né? Meio mastro, né? Como geralmente quando verdade. tá. Mas a situação é mais ou menos essa, né? Botafogo é eliminado da. Perdão, eliminado não, né? Mas não tem mais chance, né, de subir para a segunda divisão. Tomou um sarrabuio e foi um sacode grande. Foi. E dessa vez nós estávamos presentes no Almeidão. Do Volta Redonda. Fomos lá, chegamos cedo, comemos nosso espetinho, né? Comemos espetinho. Chegamos lá, aguardamos o jogo. Quase 1h30 esperando o jogo começar. Pois é, 1h30 para depois vir mais 1h30 de fumo. O fumo foi grande, viu, Léo? Foi um charuto grande, viu, Léo? Exatamente. Charuto grande o fumo foi. Ave Maria. O grosso, menino. É porque já era outubro, viu? Não, é porque o grosso entrava em setembro. Exatamente. Segundo o presidente Lula, o grosso de outubro é maior que o de setembro. E o Botafogo sentiu esse grosso e a gente vai comentar tudo sobre como foi essa campanha do Botafogo, como foi a Série C do Botafogo e o que a equipe precisa fazer para pro próximo ano, para a próxima Série C, para o próximo Paraibano. A gente já vai projetar esse ano que vem do Botafogo. Mas também a gente vai falar de um outro assunto, né, Ramon? A gente vai falar sobre a disputa do Campeonato Brasileiro que tá... Olha, meu amigo, quem achava que o Campeonato Brasileiro estava decidido no primeiro turno está muito enganado. Não que também esteja assim, nossa, muito aberto, mas a cada rodada a gente tá vendo um Botafogo cada vez mais vacilante e novas equipes surgindo, aparecendo e evoluindo. Exatamente. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre como é que vai ser essa disputa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro ainda tem 14 a 13 rodadas para serem jogadas. Então e o tem Botafogo abre o olho não, porque 7 pontos é pouco, viu, patrão? Já vi um Palmeiras liderar um Campeonato Brasileiro aí com uma margem bem grande de pontuações. Fale isso não. Terminar com o Flamengo campeão, olha. Vou dizer um negócio pra você, né? Eu sei que deve trazer péssimas lembranças pra você, né, Léo? Mas, enfim, o Campeonato Brasileiro é isso, gente. A gente sabe porque é realmente o campeonato mais disputado do mundo. É o único campeonato onde você, todos os anos, você não sabe quem vai ser o campeão. Você não tem um favorito, assim, favoritaço ao título. Esse time aqui vai ganhar, né? Até mesmo no auge de Flamengo e Palmeiras, o campeão foi o Atlético Mineiro. Pois é. Né? Então, esses dois assuntos a gente vai tratar aqui no podcast. Lembrando que a minutagem desses assuntos está aí na descrição, então se você quiser assistir apenas um ou outro, basta clicar aí para você não perder nada, tá certo? E também lembrar que o podcast Mais Fute está disponível em diversas plataformas ao seu dispor, meu amigo. Seja no Amazon, no Apple, no Google, onde for preciso, o podcast Mais Fute está. Os desbravadores de plataforma, né? Principalmente no YouTube e no Spotify com vídeo. No Spotify, exato, basta colocar lá podcast Mais Fute. E também no YouTube, no youtube.com/maistv. A gente sempre reforça, né, Léo? Participem das enquetes no Spotify, deixe seus comentários também, no YouTube também, deixe o seu like, é sempre importante. E compartilhe, né? muito aí para ajudar o Mais Fute a
mudar muitas mentes, porque o MySfute é transformador. É verdade. É um desbravador de mundos, né? Exatamente. Sabe por quê? Diga aí. Porque a gente é mais conteúdo, É mais qualidade. é mais futebol. Esse é o MySfute, né? Bora meu patrão? começar. Simbora. Ai, ai. Vamos falar sobre Botafogo da Paraíba, essa equipe maravilhosa que deixou muitos torcedores chateados nesse Chateado, último uma sábado. peste, Léo. Revoltado. É verdade. A saída dos jogadores de campo foi o retrato A disso. gente tava na arquibancada sol e a gente Sei. viu de longe a chuva de água que estavam jogando. Nos jogadores na comissão Eu acho que eles estavam técnica. esperando, sabe? Eles compraram a água e estavam esperando Não, assim. tava. Deixa o final do jogo. Inclusive, os jogadores, ao final da partida, ficaram um tempo ali no meio de campo, esperando a torcida sair. A torcida saiu nada. A torcida queria pegar eles na descida pro vestiário. E aí, o único cara que foi isento de qualquer tipo de crítica, de água, de xingamentos, o único a ser aplaudido na descida pro túnel foi o grande Pipico. O povo adora um pipico, né? É verdade. O Pipico gigante, né, Léo? Exatamente. E o Pipico, cara, ele realmente foi um jogador muito, muito importante pro Botafogo nessa última fase, né? E eu acho que ele até chegou como um símbolo, sabe? Chegou Sim. como um símbolo pra torcida do Botafogo, porque era o cara, o homem gol. E ele de fato foi. Nas 2 partidas que ele jogou de titular, foram 3 gols. Mas mesmo assim não foi suficiente, cara. E eu acho que o pior é assim, vamos já começando aqui falar dessa temporada do Botafogo, especificamente sobre a Série C. Eu acho que o Botafogo, ele iludiu muito os com torcedores, certeza. sabe? Eu acho que foi o principal tema e a principal temática do Botafogo nessa Série C foi ter iludido seus torcedores. É porque o torcedor do Belo, na verdade, ele é iludido por vida, né, Léo? Assim, um grande retrato disso, claro. Isso aí não é o simbolismo geral do que é o torcedor do Belo, mas existe um fanatismo muito grande da torcida. E aí eu lembro do vídeo que tem no meu Instagram, entrevistando o grande Sebastião Seba Rodrigues, em que ele diz, né, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas, guardadas as devidas proporções de empolgação, eu acho que o Botafogo, principalmente pelo início da Série C, ele deu uma margem muito grande de que poderia O primeiro jogo alçar já foi grandes voos, bastante né? interessante, né? Inclusive contra um Operário que chegou nessa fase, terminou em primeiro. Então foi realmente uma vitória que a gente falou, cara, a gente tá vendo uma coisa diferente. Não, e só não ganhou por mais gols do Operário na primeira rodada porque os 2-0, de certa forma, deixou a equipe relaxada. E aí mudou a estratégia pro segundo tempo, jogou mais no contra-ataque no erro adversário. Isso é uma temática interessante da gente pensar sobre justamente essa questão desse primeiro jogo, que aconteceu em outras ocasiões, né? De ter um Botafogo que é uma equipe muito forte, muito exigente, eu diria até fisicamente dos seus jogadores, e depois diminuir esse ritmo, perder essa força e sofrer muito, sabe? Acho que teve um jogo, acho que foi o jogo contra o Amazonas, foi idêntico. O Belo começou muito bem, o Belo mostrou muita força, só que depois ele recuou, perdeu essa intensidade e o Amazonas e aí fez um gol no final. E algo que aconteceu durante a temporada dessa equipe do Uma Botafogo, oscilação. que a gente comentava aqui em diversas vezes, da bipolaridade desse Botafogo. Uma equipe que tinha muitas vezes jogava com intensidade, que jogava com as linhas mais altas, pressionava a posse de bola adversária para tentar recuperar essa bola e atacar o mais rápido possível. Só que também a gente viu uma equipe muito, muito forte defensivamente, quer dizer, uma equipe muito postada defensivamente, porque forte defensivamente e Botafogo não combina muito. A gente viu um Botafogo muito postado lá atrás, que não conseguia fazer essas transições, né? Em muitos momentos da partida. E não ousava em tentar essas transições. Seja por questões físicas ou por resultado. Enfim. Mas a gente via esse comportamento bastante desequilibrado do Botafogo. E eu acho que esse foi um dos fatores que determinaram o Botafogo não conseguir chegar ao acesso. Ou até mesmo brigar por acesso. Porque a gente viu que nessa fase não teve briga. O Botafogo perdeu 4 jogos seguidos. E Léo, assim, pra mim um jogo muito emblemático de como o Botafogo estava forte na Série C. É muito emblemático o jogo contra o Figueirense, lá em Santa Catarina. Foi um jogo porque bom. o time Botafogo, ele sai perdendo. A capacidade de recomposição da equipe é fantástica. Consegue um gol ainda no primeiro tempo, num escanteio.
quando volta para o segundo tempo, volta com um ritmo mais forte, mais intenso que a equipe do Figueirense, consegue fazer um gol no contra-ataque, e isso era um destaque do Botafogo nos primeiros jogos da temporada. Essa transição ofensiva do Belo era muito forte. O início de temporada do Matheus Anderson foi muito boa. Era realmente um jogador ali que fez um golaço nesse jogo contra o Figueirense. Que no 1 para 1, na jogada de contra-ataque, conseguia trazer velocidade. Eu me lembro que naquela época ali a gente falava: o que tá faltando para esse Botafogo é um centroavante, é um cara para fazer gols e tudo mais. E aí a gente começou a ver ao longo do campeonato as grandes dificuldades que a equipe tinha. Dentre elas, o grande problema do Botafogo era justamente essa transição defensiva, né? Acho que foi o ponto que o Botafogo mais deixou a desejar. E, consequentemente, depois houve uma queda realmente de rendimento da parte defensiva do Botafogo, né? Muito. Principalmente nesses últimos jogos ficou evidente que o sistema defensivo do Botafogo estava com inúmeras falhas, buracos, principalmente jogada aérea. O Botafogo tomou muitos gols assim, né? E gols de contra-ataque, justamente por conta dos espaços que ficavam, principalmente no setor de meio de campo. E nesse último jogo, Ramon, contra o Volta Redonda, ficou muito evidente, e agora a gente viu, assim, a gente tinha visto pela televisão, agora a gente viu presencialmente como funciona esse estilo de jogo, muitas vezes mal executado. A pressão na posse de bola é muito importante para você recuperar a bola, ou também sem fazer aquela etapa toda, sabe? De saída de bola, de construção de jogada, de criação de jogada e finalização. Muitas vezes, se você rouba a bola já no campo defensivo do adversário, você consegue simplesmente, às vezes, um passe e chute e é gol. Sabe? Existe muito... Essa é a tônica do futebol, né? É a saída de bola contra a pressão justamente nessa saída de bola. E o que a gente viu no Botafogo era que a pressão, principalmente nesse último jogo, em alguns outros jogos também, a pressão era mal colocada. Então, por exemplo, o Botafogo adiantava, por exemplo, os seus pontas e o centroavante para marcar mais em cima. Só que, por exemplo, o Pipico não é um jogador que vai fazer esse agora uma terminologia meio gringa. Aí, o pessoal vai ter crítica do nosso grande Iago Oliveira, viu? Do nosso querido Tainan Guilherme. Vamos criticar agora. Esse sprint, que é essa velocidade, sabe? Esse sprint que o jogador dá para tentar recuperar a bola. E muitas vezes o cara não tem esse sprint, então a pessoa tem mais liberdade para tocar a bola. E aí, se os outros jogadores do campo não acompanham, e aí o negócio vai começar a ter mais espaço, assim, os outros jogadores, porque eles vão se ver no meio campo aberto. E aí, cara, eu não sei se você lembra da fala do Devinho, né, no programa Boleiragem, se não me engano. Sim, do Sport TV, que ele fala justamente dessa deficiência do Pedro na marcação. Exato. Que o Pedro, ele não é esse jogador tão explosivo, né, de ter esse acompanhamento. E não é culpa dele, é dele. É porque é a característica do jogo dele. E aí, isso possibilitava com que o Cuiabá conseguisse imprimir essa força, conseguir conquistar espaços no campo do Flamengo, tirando essa vantagem justamente do Pedro. E foi uma coisa que a gente percebeu que, por diversas vezes, o Volta Redonda fez. Às vezes, a pressão feita por 2 jogadores do Botafogo, e aí deixavam outros livres. Sim, porque, principalmente, uma das tônicas que a gente vê, por exemplo, no Flamengo, um time aí que todo mundo acompanha, até mesmo no Palmeiras, e outras equipes... Pra citar como exemplo, né? O outro exemplo muito forte é o Manchester City, é a utilização do goleiro nessa saída de bola, que é justamente para você ter essa superioridade na saída de bola. Ou seja, para que a equipe venha com mais jogadores, tentar impedir essa saída de bola, para tentar retomar a posse, e aí acabar sobrando mais espaço para que nessas trocas de passe ter mais liberdade na frente, né? Para sobrar só a última linha, por exemplo. Então, essas dinâmicas, essas tônicas são sempre muito interessantes da gente pensar no futebol. E aconteceu muito isso no Botafogo, só que não aconteceu de uma maneira eficiente. E aí, quando não acontece de uma maneira eficiente, o problema, meu amigo, o buraco é fundo. Então, o buraco é fundo e foi o reflexo do jogo, né, desse último final de semana. Um Botafogo que, no primeiro tempo, teve a posse de bola, teve as oportunidades do jogo, e teve um corredor na lateral direita, né? Justamente ali naquele setor que fica do lado da arquibancada sol do campo,
A gente tava lá. Maravilhoso, assim, o Ricardo Luz teve diversas oportunidades de receber bola ali, fazer a jogada. O primeiro tempo do Botafogo foi um bom primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo. Acho que ficou faltando ali um detalhe ou outro, né? Um último passe acertado para conseguir deixar os atacantes na melhor condição. Teve uma cobrança de falta que a bola foi direto e o goleiro conseguiu desviar a bola. Então, assim, o Botafogo teve um bom primeiro tempo. Só que aí justamente é o apagão, o que a gente falou por diversas vezes. Chega um momento dos jogos, é incrível isso. O Botafogo dá um apagão. No jogo contra o Paysandu foi no final do jogo. O final do jogo que o Botafogo deu esse apagão, o jogo no Mangueirão, né? E aí, na partida de ontem, gente, o Botafogo não volta pro segundo tempo. Não volta. Eu acho que esse exemplo do Paysandu foi um apagão clássico, que é tipo, cara, aconteceu algo, um fato inusitado. Mas o que acontece no Botafogo é uma postura diferente. Exato. Então, por exemplo, eu acho que nesse jogo contra o Volta Redonda, a questão não foi nem a postura, mas sim não ter resposta pra contraproposta do Volta Redonda. Volta Redonda voltou outro time. Voltou melhor. Conseguiu sair mais pro jogo. Conseguiu ajeitar a saída de bola, que não conseguia fazer muito. Então, depois que eles conseguiram ajeitar essa saída de bola e o Botafogo não conseguia fazer essa pressão bem feita, aí, meu amigo, sobrava muito espaço. E, cara, quando o primeiro gol saiu, a gente tava assim, ó... Esse gol tá maturando. Não, porque foi logo no início do segundo tempo. Foi incrível. O jogo começa no segundo tempo, você não vê o Botafogo basicamente tocando na bola. A equipe do Volta Redonda começa a tomar conta das ações, chega, vai pressionando de uma forma assim muito incisiva, e com 5, 6 minutos de jogo, mais ou menos, consegue fazer o gol. Numa jogada, num escanteio, né? Tem sido o grande... A grande ferida, o calcanhar de Aquiles do Botafogo na temporada, jogadas aéreas. E também o seu triunfo. Porque muitos gols também saíram em jogadas aéreas. Mas aí, bolas paradas, no caso. Isso. E aí, por fim, teve ainda um pênalti que foi anulado pelo VAR, mas o Volta Redonda já tinha conseguido um pênalti e aí o VAR anulou. Ia ser 3-0, né? Ia ser 3-0. E poderia. E se fosse 3-0, não seria absurdo, tá? Não seria absurdo. E aí, quando tem isso, que o gol é anulado, reanimou a esperança do torcedor. O torcedor até começou a jogar mais junto com o time. Só que aí, gente, numa falha, inclusive, de um jogador que a gente elogia bastante, que é o Netinho. O Netinho é um jogador que a gente gosta muito, mas... Na minha opinião, foi o melhor jogador do Botafogo nessa Série C. A única coisa assim, de destaque do Botafogo... Assim, falando mais sobre funções e jogadores, foi o meio-campo, que foi composto Wesley Matos, né? E Netinho. Essa dupla foi um dos melhores acertos do Botafogo. Né? Matos é o zagueiro. Não, eu sempre confundo. Eu acho que é isso. Mas se eu não me engano, é o Wesley Matos, que é o volante, que ele faz dupla com o Netinho. O Wesley Matos é um jogador mais defensivo, né? Aquele jogador que combate, que é um roubador de bolas. E o Netinho é aquele jogador um pouco mais... O Wesley Dias é o volante. Wesley Dias? Isso. Pronto, Wesley Dias. E o Netinho é um jogador muito mais assim, com capacidade de sair jogando e tudo mais. Eu vi essa dupla como o mais forte que o Botafogo tinha. Porque no ataque a gente não tinha grandes referências. E na defesa, muito menos. E também os dois laterais. Eu acho que são dois laterais. Não, e o Mota também. O Zé Mário, que deu algumas osciladas na temporada, né? O Ricardo Luz também, mas... são também jogadores que eu gostei bastante deles. Eu acho que o grande nome para mim, sem sombra de dúvidas, assim, na minha opinião, é o Mota, por conta que chegou, teve a liderança, foi importantíssimo em inúmeros jogos, evitou inúmeras derrotas do Botafogo. Mas aí a minha opinião sobre o Netinho é um dos grandes destaques do Botafogo, só que para mim é justamente um jogador que depois da lesão realmente caiu, e a gente conversava com isso com o torcedor lá no estádio, né, sobre essa queda de rendimento do Netinho. E aí, não que o Netinho tenha feito... Bom, o primeiro tempo do Netinho foi muito bom. Foi muito bom. Como de toda a equipe do Botafogo. Só que aí ele tenta numa jogada, acho que talvez pelo resultado abaixo, né? 1-0, ele tenta conduzir um pouco mais, né? Ele avançou, chegou próximo à área adversária, ele tenta conduzir um pouco mais para tentar o passe no Ricardo Luz. E aí, quando ele vai tentar o passe, ele é interceptado. E aí o contra-ataque é fatal. O Volta Redonda faz o segundo gol.
E aí, nesse momento, começa. Já tem começado antes, na verdade, as vaias da torcida, as reclamações e tudo mais. A gente vê até mesmo pelo comportamento, né? No primeiro tempo, a gente cantou muito mais. Foi, com certeza. No segundo tempo, eu acho que a gente não cantou uma vez. E aí, também, assim, aproveitando a oportunidade, deixa aqui... Eu vou fazer uma crítica, não é falando mal, nem nada disso não, mas fazer só uma pontuação. Eu achei errado, Ramon, achei errado as jovens não terem comparecido a esse jogo, tá? Acho que era o momento justamente de agarrar, porque, assim, é uma diferença clara quando a jovem tá e quando a jovem não tá. Sim. A única torcida que tinha ido... Acho que, se não me engano, foi Império, né? Acho que, se não me engano, foi Império. Lá no setor, na sombra. Mas, assim, o setor solo, gente, não tinha quem puxasse música. Quem puxava os próximos torcedores era, tipo assim, gritava 3 vezes... Era tipo um movimento manada, sabe? Alguém começava, alguém ia, aí todo mundo ia. Mas não era algo que se sustentava ou que tem a força de uma organizada, Exato. Né? A organizada faz toda a diferença nesse momento. Eu sei que eles se sentiram muito feridos, de certa forma traídos até mesmo pelo clube, desrespeitados. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas assim, eu acho que pronto, o momento para isso... era justamente, por exemplo, se vamos estar uma situação, se o Botafogo já estivesse desclassificado, né? Não existe hipótese nenhuma para poder conseguir o acesso. Enquanto houvesse esperança, eu acho que deveria abraçar o clube. Acho que esse é o momento de ia fazer uma diferença gigantesca. E muitas pessoas concordaram também, tipo, pô, que sacanagem a torcida não vir, sabe? A gente conversou com alguns torcedores. E, tipo assim, acho que a questão é a seguinte, eu acho que eles têm os motivos deles e eu acho bastante válidos, porque realmente é muito difícil você ser uma torcida no Brasil e principalmente aqui na Paraíba. E eles, velho, a gente tem que lembrar isso. A jovem tá em todos os jogos do Botafogo. Todos os jogos. Não só aqui, tá? Assim, mas os jogos que eram aqui nos estados vizinhos e tudo mais. Cara, os caras iam, sabe? E é aquele torcedor que é fiel, que gasta, que paga realmente passagem. Então, eu entendo demais a revolta dos caras, né? É assim, total motivos eles têm. Eu só acho que é a oportunidade para fazer algo assim, como eles fizeram esse protesto, talvez numa outra ocasião seria mais válido, eu acho. Puxando agora para um outro assunto, Ramon, eu queria falar um pouquinho sobre Surian. Perfeito. Felipe Surian e também a temporada mesmo do Botafogo aqui na Série C. Eu enxergo essa temporada muito como uma surpresa, para ser bem sincero. Porque depois de um campeonato paraibano bastante complicado, que foi encerrado com tomando uma goleada para o Souza de 5-1, depois de ter conquistado uma vitória em casa, depois de ter passado já para a fase seguinte de uma maneira surpreendente, com 2 gols nos acréscimos contra o Nacional de Patos, sabe? Então, assim, eu acho que essa temporada foi um sucesso, por incrível que pareça. Essa temporada eu diria de Série C, especificamente. Por quê? E por que foi um sucesso? Ah, mas o torcedor... Você tá falando mal... Foi um sucesso porque superou as expectativas. Superou as expectativas que estavam propostas do começo do campeonato. E também iniciou certos tipos de trabalhos, de projetos, que eu acho que, se eles continuarem, vão ser muito positivos. Primeiro, se o Surian continuar à frente do Botafogo, eu já vou achar que é um sucesso e um acerto. Por quê? Quantas vezes a gente já viu o Botafogo terminar a temporada e demitir o treinador em seguida? E acabar com todo o elenco para reformular no ano que vem. Eu acho que o último que conseguiu ter assim, uma sequência de trabalho, assim, sequência mesmo, tá, gente? Quando eu falo sequência, é tipo, dar continuidade, acho que foi o Marcelo Vilar quando conquistou o Brasileirão de 2013. Exatamente. Essa é a questão que o Botafogo tem. Você nunca dá uma continuidade aos trabalhos, ou seja, você nunca propõe um projeto. E é isso que eu acho que poderia e devia acontecer nesse ano. É o Botafogo conseguir colocar um projeto e executá-lo. Porque o Felipe Surian é um treinador que tirou leite de pedra. Não, eu concordo plenamente com você. Até porque, assim, a pessoa vai falar, mas tem um elenco com condições... Gente, às vezes você tem que entender que um treinador, ele não vai conseguir fazer mágica assim que ele chega num clube. Tá? É diferente você botar um treinador, por exemplo, botar o Surian no início da temporada, com o plantel que tá,
e o Felipe Suriano na temporada, junto com os atletas que estão entrando no clube a todo momento. A gente tem que lembrar disso. Eram jogadores chegando a todo momento, né? Jogadores, por exemplo, que foi o caso do Jailson, que não iniciou a Série C com o Botafogo e posteriormente chegou no Botafogo para poder compor. Como nessa segunda fase que a gente teve o Hadley, a gente teve o Pipico, a gente teve o Giva, né? Jogadores que chegaram para dar continuidade ao trabalho. Então, existe essa variação no plantel, existe essa variação dos jogadores que iam chegando, não era a mesma equipe que você tinha no início do campeonato, e existia o tempo de trabalho, que não era desde o início do ano. Então, tudo isso, existe um tempo, é aquele negócio, você planta hoje para colher os frutos mais à frente. Exatamente. Claro, o torcedor quer o imediato, sempre vai querer o imediato. O torcedor vai querer que todo torcedor vai querer que o treinador que chegue faça o que o Abel e que o Jorge Jesus fez. Abel, assim que chegou no Palmeiras, campeão da Libertadores. Jesus chegou no ano, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E nesses dois exemplos, o que as pessoas não levam em consideração eram os jogadores que estavam lá. Porque muitas vezes a gente fala muito sobre treinador, mas também é muito sobre o jogador, sobre a disposição dele em se adaptar ao que um treinador tem. O Suriano tem uma mentalidade, não só o Suriano, como também o auxiliar técnico Vinícius, eles têm uma noção de futebol que tem um fator novo, que é a questão da transição, que é a questão da intensidade, que é a questão da pressão no portador da bola. Então, esses caras, eles têm uma noção de futebol que, muitas vezes, elas precisam ser compradas por jogadores. Ou seja, precisa existir um consenso entre jogador e comissão técnica. Ou seja, jogador, você tem que contratá-lo seguindo as diretrizes que o treinador impõe, que o trabalho dele impõe. E quando você tem isso muito bem delimitado, você acaba tendo mais êxito em contratar jogador, em revelar jogador, porque você já vem com a mentalidade, desde o pivete lá da base, ele já vem com essa mentalidade também. Então, o que a gente fala aqui pro Botafogo? A gente não tá acabando com o Botafogo, nem querendo frustrar torcedor, nem nada. O que a gente tá querendo aqui é propor e jogar uma ideia para que a equipe se profissionalize cada vez mais e possa alcançar esse sucesso que as pessoas tanto sonham, em chegar numa Série B. Tentar manter jogadores também para a temporada seguinte, dar continuidade a um trabalho. Isso é importante. Exatamente. O que o Botafogo faz a cada ano é se sustentar. E isso não é viável. Não, isso sequer é assim... Para ser bastante sincero, é sequer sustentável. Não tem como você obter sucesso dessa maneira. Não tem. Você se arrasta a cada temporada. Não tem. Sabe, por exemplo, um Goiás da vida? O que o Goiás está fazendo na Série A? Por exemplo, o Cuiabá, por exemplo, ele já tem um projeto um pouco mais interessante. Mas o Goiás, cara, ou umas outras equipes que passam anos na Série A e depois cai. Porque essas equipes não têm nada de proposta. Olha, por exemplo, o que aconteceu com o Fortaleza. Com um projeto bem estruturado, uma noção de mercado e do que tem que ser feito muito bem estruturado. Eles saíram da Série C em 2017 para estar na Série A anos seguidos, jogando semifinal do Sul-Americana hoje, jogando Libertadores. Então, cara, você tem que planejar esse tipo de coisa. O que o Botafogo faz é se sustentar. A cada ano ele está sobrevivendo. Exatamente. A palavra certa é essa, é sobrevivendo. E uma hora a conta vai chegar. Não, sem sombra de dúvidas. É por isso que a gente bate na tecla, inclusive, que eu falei na semana passada e nem todo mundo concordou, que é que o Botafogo tem que se preocupar em criar um projeto, de ter essa noção, do que necessariamente subir para a Série B. Porque o que adianta subir para a Série B, não aguentar o ritmo, não aguentar a pressão, não aguentar o nível, cair para a Série C. Aí entra em crise, aí cai para D. E aí? Não, e eu citei até o exemplo para um amigo meu, a gente conversando, aí citamos o exemplo do Fortaleza, né? Uhum. Ele discordou, tal, dizendo, porque Fortaleza é uma cidade muito maior do que João Pessoa, tem mais torcedores, mais adeptos, é um polo, né, econômico maior que a Paraíba, Ceará, beleza, tudo certo, eu concordo tudo com isso. Mas explica o exemplo da Chapecoense.
E ótimo exemplo. Me explique, me justifique, pelo amor de Deus. Tudo bem, é um time com mais história. Já disputou o Campeonato Brasileiro por diversas vezes. Mas me explique o Juventude, que disputou a final do Brasileiro com o Botafogo e tá lá. Exatamente. Basicamente lutando aí pra subir pra Série A. E o Botafogo... E fazendo uma grande campanha. Exato. E aí, bicho, é isso que eu não consigo entender. O torcedor não pode ficar se justificando. Certo, é o sonho de todo torcedor. A Série B é o sonho de todo torcedor. Mas a gente precisa fazer essa cobrança aos dirigentes do Botafogo para que se tenha realmente essa decisão de planejar e pôr em prática. A torcida vai chiar, isso é inegável, isso vai acontecer. É preciso ter pulso para isso. É preciso bancar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu acho um desperdício um jogador como o Luiz Henrique, que estava no Souza, saiu do Souza para ir jogar na Ferroviária, né? Essa é uma polêmica para depois. Mas um jogador que muito bem dava para tranquilamente estar disputando a Série C pelo Botafogo. E é um jogador nordestino. Nordestino, cara, que se identifica com as raízes do clube, que entende a história do nordestino. É isso que acho que tá faltando às vezes pro Botafogo. É dar prioridade também a jogadores que entendam a realidade do Nordeste. Então, o que a gente, só para encerrar aqui, o que a gente quer deixar, assim, de legado até mesmo desse episódio, também para as próximas temporadas, é que o Botafogo pense mais como um grande clube. Não como uma equipe pequena que chegou na Série C. Cara, sabe quando você chega num canto assim, você tá meio perdido? Assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso me manter aqui. Aí a pessoa se mantém e não sabe como evoluir. Ou seja, o que o Botafogo precisa fazer é ter uma mentalidade de time grande. É ter uma mentalidade de que ele precisa se valorizar e colocar em prática hábitos mais sustentáveis e hábitos mais ambiciosos, sabe? Eu digo até mesmo pro torcedor, isso serve pro torcedor também, pro torcedor saber o que precisa ser feito. Porque o que eu tanto... Cara, eu não aguento mais torcedor falar de Gerson Guzmão, de Piva, sabe? Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Toda hora sai um treinador. Gente, e o Guzmão? E o Piva? Sabe? Cara, já foi. Sabe? Se a equipe manter esse saudosismo, essas questões voltadas ao passado, a equipe nunca vai evoluir. E o que precisa acontecer? Que aí já entra numa questão da diretoria do Botafogo. Eles precisam ter mais clareza e também propor esse projeto. Falar que existe um projeto, falar que estamos trabalhando, estamos buscando e mostrar como eles estão fazendo isso. Então, cara, sei lá, o Botafogo vai fazer 100 anos, vai completar o seu centenário daqui a 8 anos. Imagine, criar um projeto do centenário. Putz, vai, imagina Botafogo, aí, sei lá, Botafogo na Série A até o 2031, centenário. Né, que seria o centenário. Então, cara, você fala assim, ó, vamos buscar isso, isso e isso. Cara, só isso você já elimina metade das críticas. Obviamente vai ter e deve ter, mas isso aí já é um projeto, já é uma concepção. E uma outra coisa que eu acho que o Botafogo tinha que fazer é envolver mais, tentar conquistar a cidade, conquistar a população. É que João Pessoa seja o Botafogo e não o Botafogo seja João Pessoa. Sabe por quê? Porque o Campina Grande é muito mais engajado em futebol do que João Pessoa. Respira mais. Tem 2 times que batem de frente com o Botafogo. Os 2 juntos são maiores que o Botafogo. Bem maiores que o Botafogo, os 2 juntos. Eu ainda acho que o Botafogo é o maior da Paraíba. Até mesmo por ser de João Pessoa e ter mais esse espaço. Mas 13 campinenses são gigantes. E, por exemplo, Souza e Patos têm muito mais essa aura de cidade, sabe? E isso é o fundamental e o básico para você construir essa relação positiva. E é isso que fomenta o esporte, é isso que fomenta. Porque o futebol, a gente fala aqui, é do povo. Então a gente precisa levar ele ao povo e não o povo vir e comprar uma ideia. Porque eles não vão comprar, eles têm mais o que fazer. É isso. Então, né? Acho que fica aí o recado, né, pessoal? Você tem mais alguma coisa a dizer? Você quer mandar um Não, recado? só falar assim, acho que é uma oportunidade também perfeita aí, só pra finalizar, Léo.
E lembrando que a gente não é contra o Botafogo, não, nada. de forma nenhuma. Inclusive, favor, até demais. Até demais. É o time que representa a Paraíba. Então, eu sou tão a favor do Botafogo, pra você entender. Um jogo do desespero, eu deixei de estar com minha namorada. Só vi já no final de semana pra assistir o Botafogo. Eu tô dizendo a você, com o grande Leonardo Abrantes. Exato. Mas olha, eu vou dizer pra vocês só um negócio. Eu sou totalmente a favor da permanência do Surian e do segmento do trabalho. Agora eu acho que o Surian também precisa aproveitar a oportunidade de se desculpar com o torcedor do Botafogo. Teve um episódio aí que estourou o dedo pra torcida na descida pro vestiário. Eu entendo, tava todo mundo ali muito nervoso, com a flor da pele, mas eu acho que é uma oportunidade também de fazer as pazes. Eu não vejo, por exemplo, uma opção melhor para o Botafogo dar continuidade, começar esse projeto realmente sem ser com o Felipe Surian, que para mim conseguiu fazer um trabalho que não foi nem assim, sendo bastante sério, não foi nem negativo nem positivo. Eu acho que eles terminam o ano com um saldo neutro. Eu achei positivo para o que ele tinha em mãos. Eu acho o elenco do Botafogo fraco, mas querendo ou não, eu acho que ele tinha que ser mantido um pouco para a próxima temporada, porque talvez esses jogadores têm teto para evoluir. Então, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que ele pegou um cenário negativo e ele conseguiu deixar esse cenário neutro. Na minha visão, pro torcedor pode não ser isso. Eu não tô... Sinceramente, o torcedor pode ter sua opinião. Na minha análise, o Botafogo estava no cenário negativo e o Felipe Surian conseguiu deixar esse saldo zero. A partir de agora, que eu acho que vai começar a ter espaço e imagem para começar a ficar realmente positivo esse trabalho. Eu acredito que ele foi positivo, na minha opinião, ele foi positivo, só que ele terminou meio negativo, entendeu? Tipo, o saldo final de 4 derrotas seguidas, todo esse drama que aconteceu com a torcida e agora o fato dele ter dado o dedo no meio para a torcida, né? Eu acho que deixa um saldo negativo, mas eu acho que é mais sensação do que o trabalho em si, se a gente analisar de uma maneira fria. A gente pegar todo o contexto do que era o Botafogo, qual que era o prognóstico do Botafogo, era nada. Então, acho que o Surian teve um bom trabalho, mas ele realmente não fez um trabalho impecável. Não fez um trabalho impecável. Mas é muito melhor você confiar num cara que mostrou uma certa qualidade, que é melhor você abraçar uma ideia de projeto do que você abraçar o nada na próxima temporada e ficar nesse ciclo. Porque vamos supor que não vá bem no Campeonato Paraibano. Aí vai fazer o quê? Vai demitir treinador, vai demitir jogador, vai contratar jogador, vai continuar nesse ciclo que a gente acabou de criticar, entendeu? Essa é a questão, né? Pois é. Vamos mudar de assunto, né, Léo? Mudar de assunto agora. Simbora. Bora falar de Campeonato Brasileiro, Série A agora. A gente vai falar sobre essa disputa pelo título, porque, cara, tá chegando, viu? Tá gostosinho. Tá melhorando, viu? Tá gostosinho. Porque o campeonato tava meio chato, porque o Botafogo ganhava tudo. A gente fala, cara, Botafogo vai ser campeão e tal. O campeonato, na verdade, tá mais disputado na parte de baixo que na parte de cima. Mas, olha só, vou dizer um negócio pra você, viu, Léo? Deu uma equilibrada massa. Não tem tanto time assim brigando pra cair, não. Tem não a peste. 4 só. 4? Olha, porque o Coritiba já caiu. Não, Coritiba e América já era, filho. Esqueça. Então, também... Aí tem Bahia, Vasco, Goiás e Santos. O Internacional, ele sabe que ele tá focado na Libertadores. Mas aí é que tá. O Internacional tá a 2 pontos do Santos e do Goiás, que são as primeiras equipes fora da zona. O Internacional a gente sabe por quê, né? Então, mas aí é que eu tô falando. 2 pontos. O Corinthians, A3. O Cruzeiro, A3. Cuiabá que tá um pouco mais distante assim, mas pra mim do Cruzeiro pra baixo, até o Bahia estão disputando. Que a diferença do Cruzeiro pro Vasco, que é o primeiro na zona, são 4 pontos. Se uma equipe perde 3 jogos seguidos, filho, tá? Entende? É isso que eu tô falando. O ponto de questão é esse. Pronto, o Santos tava em 18º. Um dia desse. O Santos, na verdade, no início da rodada, né? O Santos terminou a rodada em 15º. Próxima rodada tem Bahia e Goiás. Olha aí. Jogo ótimo pra sair um empate. Eu vou apostar 0,5 gols.
Ótimo. Seria maravilhoso. Mas falando aí, a gente lembrou aqui da zona do rebaixamento, mas a luta pelo título, cara, é um pouco interessante porque justamente tem esse fator do Botafogo. Isso. Uma equipe que fez um primeiro turno impecável e agora tá, ó, lutando. Está em vias de entrar numa pequena crise. Principalmente agora com 3 jogos que perdeu e um empate em casa. Um empate em casa. Um empate em casa. Deu um soluço aqui, cara. Um empate em casa, cara, que foi contra o Goiás. E, cara, foi muito difícil porque o Bruno Lage, ele se complicou com a torcida. Rapaz, assim, é porque é foda, né? O cara parava pra pensar, o cara mandar assim, um treinador embora nessa altura do campeonato. Eu fico pensando, mas... É loucura. É foda, mas... Putz, bicho, é impressionante a queda. Claro, tudo bem. Eu achava que ia chegar o momento da queda do rendimento do Botafogo, que o Botafogo ia oscilar. Mas eu não sabia que o Botafogo ia ficar tantas rodadas sem conseguir uma vitória. Exatamente, esse é o ponto. Eu não imaginei, sinceramente, que fosse passar tantas rodadas. Inclusive, eu ainda imaginei que a sequência do Botafogo de derrotas, quando fosse começar assim, a cair o rendimento, fosse partidas fora de casa. O Botafogo estava sendo até então no campeonato, acho que ainda é, se eu não me engano, o melhor mandante da competição. Mas a queda de rendimento, assim, é absurda. Chega a assustar. Alguns jogadores também caíram de rendimento que foram muito importantes no primeiro turno. Mas, olha, bicho, eu não sei explicar não, Léo. Cara, eu diria que o Botafogo, ele é muito mais um coletivo do que um conjunto de individuais. Obviamente existem exceções, como o Adrielson fez um campeonato absurdo no primeiro turno, o Lucas Perry, a dupla, até mesmo o próprio Cuesta também. Só que, no geral, a equipe do Botafogo não é uma equipe tão forte quanto outras do Brasileirão, como o Grêmio, como o Palmeiras, como o Flamengo. O Atlético Mineiro eu até diria também. Mas o Botafogo fez uma campanha, estava muito focado no campeonato. Então foi uma campanha muito forte que dependia muito do seu coletivo. Então, quando uma engrenagem começou a sair nesse momento, as coisas começaram a perder um pouco de mão. E aí a gente teve a lesão do Tiquinho, que ficou fora várias partidas. A gente teve uma pequena queda de rendimento do PR. Eu lembro que teve até um jogo contra o Internacional que ele falhou. E também outros jogos assim que o Botafogo não conseguiu desempenhar a mesma força que desempenhava em outros jogos. A questão agora do Botafogo é que o calendário também não ajuda, cara. O Botafogo vai ter que é difícil, né? O Botafogo vai ter uma sequência difícil, assim, não agora, mas existem jogos aí que vão acontecer que, cara, vão ser muito complicados. Tem tem Fluminense fora de casa, já nesse domingo. Aí tem Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino, Santos brigando para não cair, então é sempre um jogo difícil. Internacional na última rodada também. Então, cara, o Botafogo ele vai ter uma missão muito complicada, até porque ele mostrou que tá tendo um desentendimento ali. As coisas estão deixando de sair de sintonia como tava. Porque o primeiro turno pareceu mágico. Pareceu um conto de fábulas. Agora a gente tá chegando numa história mais real, né? Assim, exatamente. E aí, eu só queria fazer um comentário, Léo, aqui. Realmente é só um parêntese rapidinho. Que a análise do torcedor do Botafogo da Paraíba daqui é do saldo negativo, mesmo diante do cenário que era. Da expectativa que era, saldo negativo por não ter conseguido acesso. Como foi para muitos o que aconteceu com o Arsenal na última Premier League. Fez uma campanha fenomenal. É a expectativa gerada durante o campeonato. Mas, sendo bastante sério, quem é que colocava o Arsenal entre os candidatos a título da Premier League da temporada passada? E aí, termina em segundo lugar, perdendo pro City. O grande City que fez uma das melhores temporadas da história da Premier League na última temporada. E aí, nós pegamos a realidade do Botafogo. Gente, eu já falei isso, acho que no programa, inclusive, que a gente falou do Botafogo. Se o Botafogo não ganha esse título, vai ser decepcionante, vai ser, mas isso não é nenhum absurdo. Quem colocava o Botafogo como candidato a título do Campeonato Brasileiro? Eles fizeram um campeonato carioca fraco. Entende?
Eu me lembro do Botafogo, se eu não me engano, eu não sei se foi essa temporada, foi temporada passada, o Botafogo disputou um torneio que é tipo a Série B, assim, do título da Taça Guanabara, foi Sim, do Carioca. eu não entendo o Campeonato Carioca. Eu não lembro, mas assim, foi um título que o Massal, que é o capitão, sequer levantou a taça. Ele só segurou a taça pra tirar foto. Saca? Sim. Nem sorriu pra foto. E aí, pô, nós vemos a situação, assim, entendo o torcedor, o desânimo, mas, cara, se também não for campeão, não é nenhum absurdo, tá, gente? Não é nenhum absurdo. Tem que colocar também os diversos fatores. O Luiz Castro sai, né? Tiquinho o cara se que tava machucou. com o time na mão. Tiquinho Soares se machucou. Enfim. Agora, eu não posso também deixar de destacar que, enquanto o Botafogo tem caído de rendimento, outras equipes têm crescido. Especialmente, eu sei que você quer falar desse time. Eu quero falar do Red Bull Bragantino, porque é uma equipe que a gente pouco escuta falar. É uma equipe que a gente geralmente não vê destaque e realmente não é uma equipe, de certa forma, não tem tanto não possui nome. estrelas, né? Exato. Mas é um trabalho, né, Léo, que a gente até destacou já algumas vezes, né, que o Red Bull Bragantino ele tem uma estratégia de mercado muito interessante, né, que é você pegar jovens promessas do futebol e desenvolver o futebol desses atletas dentro do time. De todos os clubes que são Do Red Bull, né? são licenciados, vamos dizer assim, pelo Red Bull. E aí, isso é interessante porque o trabalho do Barbieri tinha sido um trabalho muito bom do Red Bull. Que tinha chegado no teto. Exato, chegou no teto e realmente precisava sair. E aí, cara, Chegou o Caixinha. pô, maravilhoso. O time, sinceramente, tá uma evolução muito grande. Tem alguns personagens que são importantíssimos. O Matheus Fernandes, eu coloco destaque, que é o grande líder desse time, Ladrão né? de bolas do campeonato. O cara tá jogando muito. A chegada do Matheus Gonçalves, que é do Flamengo também, foi muito importante para essa equipe. Nós temos o Sacha, que já é um nome conhecido, enfim. Existem nessa equipe, o que eu acho interessante, os pontos de experiência, né? Que é o Sacha. O Léo Ortiz, que é pra o mim, Léo é um Ortiz. cara fantástico. Eu lembro que uns anos atrás também tinha um outro jogador que acho que era o Fabrício Bruno, E isso, o Fabrício foi pro Flamengo, fazia a dupla de Exatamente. saga com o Léo. que era também uma referência, assim. Então, o Bragantino, a gente pode falar aqui da campanha do Caixinha, da jornada do Caixinha como treinador, mas eu acho que é muito mais importante destacar que é um trabalho, que é uma gestão muito qualificada. Então, quando você tem uma gestão qualificada, cara, você pode botar até, sei lá, pode botar eu ali pra treinar, que a chance de dar certo também é boa. Porque se você bota, assim, todo respeito ao treinador, se você bota o Guto Ferreira lá, o Guto Ferreira vai mandar bem, sabe? Porque é um cenário propício a isso. Então, Você existe não tem um jogador projeto. jogando com salário atrasado, isso é uma coisa importante. A pressão até mesmo da torcida lá é diferente, né? Não é uma Apesar de torcida. ter, porque Bragança tem Tem uma torcida forte. O pessoal não se lembra disso, tá, Léo? O Bragantino pessoal às vezes não lembra disso. Bragantino chegou a ser a quinta, sexta força, né? Porque tinha a Portuguesa. Entende? E aí a gente tem o clássico de Bragança, que é um outro ponto interessante, que isso aí fortalece também Clássico de Bragança, qual que é? Você não sabe? Rapaz... Eu sei que Bragança é bom, sabe com o quê? Com linguiça. Sabia o que é a terra da linguiça é Bragança Paulista? Aí, Léo, no caso você gosta de linguiça, né? Eu gosto do churrasco, é muito boa. No churrasco é muito, muito gostosa. Então você prefere a linguiça bem passada, né? Sim, tem que ser bem passado. Tem que ser bem passado, porque senão, velho, cru assim, ninguém bota na boca o negócio cru. Sim. A linguiça cru não dá. Sim, a linguiça Eu acho mais... que você tá confundindo o clássico com Eu confundi clássico de Campinas, eu confundi, gente. Foi mal, é porque o escudo era parecido antes, né? Mas eu confundi. Eu tava tentando procurar aqui. Se eu não me engano, quem é de Bragança é o Paulista, mas eu posso estar... Ah, não, Paulista é de Jundiaí. É porque interior de Mas São eu Paulo. acho que tem, Léo, algum clássico lá em Bragança. Eu acho que você tá ficando maluco. Será, rapaz? Eu acho, cara. Eu não lembro de ter um clássico em Bragança Paulista. Será, Tem, rapaz? sabe aonde? Tem Comercial e Operário. Só que isso aí é outro estado, não é? É sim, ó. Cadê? Calma. Não, agora eu fiquei curioso. Eu tô procurando aqui, eu vou achar. Não, a questão do Botafogo, a questão do Bragantino é justamente essa, cara.
você pode colocar um treinador ruim que ele vai dar certo. Ele talvez não alcance o que a equipe queira. Ele não vai alcançar o teto que a equipe merece, talvez. Ou por muito tempo. Como foi o caso do Barbieri, que eu acho assim, um treinador ok. É um bom treinador, mas eu não acho que ele é um grande treinador. Ele levou o Bragantino até um certo ponto, que era o ponto que ele alcançou. Depois disso, a equipe foi caindo e não conseguia manter esse nível. E aí traz um outro treinador. E é justamente isso. Vai chegar treinador, vai sair treinador. E os que forem melhores, eles vão ficando, vão colocando um projeto em prática. E aí, talvez, se um treinador der muito certo, tipo um Abel Ferreira da vida, quando ele sair, não vai sentir essa diferença, sabe? Porque já existe uma gestão que vai colocar outro no lugar e dar seguimento a isso. Exato. Você achou? Achei, mas não era o que eu tava pensando. Mas é o clássico, é Bragantino e São Caetano. Bragantino e São Caetano? Tem histórico de clássico entre as equipes. Eu falei clássico de Bragança Paulista, mas não é necessariamente de Bragança Paulista. Não, porque o São Caetano é do ABC. É do e ABC. existe o clássico do ABC. Exato. Que é sempre um clássico, que é Santo André, São Bernardo. Aí tem São Bernardo e São Caetano e Santo André. Exato. O qual o São Bernardo está, a um empate da Série B, viu? O maior... Seria... Que momento, hein, Léo? Eu tô muito feliz. Quem diria que São Bernardo estaria em uma das principais divisões de acesso? Mas, meu amigo, o Novo Horizontino tá na Série B e presta brigando pra subir. Então, cara, o futebol de São Paulo é maluco. E aí é por isso que o pessoal tem que entender, porque é o melhor estadual que tem, né? É quase que um campeonato brasileiro à parte. Exatamente. E, Ramon, só pra gente encerrar esse assunto, eu vou dar a minha opinião. Estou permitido? Permitido. Então, eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Ainda. Por quê? Não porque o Botafogo talvez mereça muito. É porque os outros, eu acho que eles não vão conseguir chegar ao nível que o Botafogo e a gordura que o Botafogo fez. Eu digo isso porque Palmeiras ainda tem questões com Libertadores, né? Se o Palmeiras for à final, vai ter essas questões. Tá tentando ainda se recuperar, de certa forma, dessa lesão do Dudu, que foi... Você vê... Ele desmontou o time. O Abel tá tendo que quebrar a cabeça para poder montar. Os jornalistas estão pegando no pé dele por conta disso. E com razão. Porque não vê, assim, realmente um resultado ainda, né, nas movimentações que ele tem feito no time. E assim, além da questão técnica, que para mim Dudu é um dos melhores do Brasil, se não o melhor ponta do Brasil, porque, assim, eu sou muito fã do Dudu, acho até uma injustiça até hoje ele não ter sido convocado para a seleção, mas tem a questão da liderança técnica e também a liderança na qual ele exerce sobre o time. É o capitão, é a referência, cara. E aí ele faz total diferença. Eu vejo isso como um aspecto negativo. O Grêmio, por exemplo, é uma equipe, apesar de ganhar muitos jogos, de sempre muito bem, tá indo muito bem no campeonato, o Grêmio oscila bastante. O Grêmio, muito instável. O Grêmio, no pior momento do Vasco e do Santos, o Grêmio cedeu vitórias dos dois times, né? E brigando pela liderança. E ganhou do Palmeiras. E ganhou do Palmeiras. Então... E poderia ganhar, por exemplo, do Botafogo, sabe? E é por causa disso que, cara, eu acho que se o Botafogo empatar todos os jogos, ele ainda vai ser campeão. Exato. E o Flamengo, que seria a outra equipe, é uma equipe que a gente não sabe o que é que vai ser do Flamengo daqui pro final do ano. Boa pergunta. A gente não tem a mínima ideia. A gente não sabe nem se vai conseguir chegar na Libertadores, porque já são 4 times aí. Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio. Exato. E aí tem o Fluminense ainda também dividindo a atenção com a Libertadores, enfim. Então, são as equipes que estão aí, de certa forma, ainda um pouco próximas do Botafogo. Então eu acho também, Léo, na minha percepção, eu acho que ajustando aí alguns pontos, o Botafogo consegue ainda ser campeão brasileiro. Mas assim, se ele for campeão nesse ritmo assim, vai ser um dos títulos mais fracos. Frios, eu vou até dizer assim. Eu diria fraco, porque frio. Eu, assim, de cabeça eu lembro de 3 títulos fracos que o Brasileirão teve, que foi o segundo do Flamengo em 2020. Foi bem fraco, até porque o Internacional era uma equipe que merecia o título, mas também não era uma grande equipe. Não. Que era dirigido pelo Abel Braga. E também o outro título muito fraco foi o de 2017, que eu acho que vai ser
semelhante a esse título do Botafogo. Porque o Corinthians foi muito bem em O Corinthians 2017. foi impecável no primeiro turno, não perdeu no primeiro Oscilou turno. mais no segundo. Aí o segundo foi bem meia boca. Foi. Mas mesmo assim foi campeão. Por quê? Porque não tinha time pra bater de frente. O time mais próximo, se eu não me engano, era o Palmeiras e o Santos. Foi, o Santos... se eu O não me Palmeiras, engano, inclusive, teve a oportunidade de passar o Corinthians ali na 32ª rodada. Eu lembro até hoje desse jogo, porque eu tava fazendo o Enem. E era o jogo que, se o Palmeiras ganhasse, ele assumia a liderança do campeonato e podia ser campeão. E eu fazendo Enem, na hora do jogo. E ouvindo grito. Eu falei, eu no meio ali, E agora o gol do Palmeiras? pergunta de física. Ixi, eu vi o povo gritando. Eu falei, gol do Corinthians, lascou. Pô. E era mesmo. Quando eu cheguei, eu tava contando. Eu falei, nas minhas contas tá 2-1. Aí cheguei em casa, tava 3-1, Corinthians. Olha aí. Aí o Palmeiras fez um 3-2 depois. Eu me lembro também desse campeonato. Pra mim também foi um campeonato bastante frio. E só pra encerrar, o último, 2009 do Flamengo, que foi de virada, foi uma arrancada do Flamengo. Mas tu achou frio esse campeonato? Não achei frio, achei fraco. Eu tô pontuando o campeão em questão de força. Por exemplo, o título do Atlético Mineiro de 2021 é um título imponente. O do Palmeiras em 2022 é imponente. Perfeito. Mas tem outros títulos. O do Corinthians em 2015 é imponente. Porque, assim, pra mim, esse do Flamengo, por exemplo, a última rodada ainda tinha a possibilidade do Internacional ser campeão. Sim. Não, a Então, questão tipo de assim, emoção foi Então, do questão Flamengo, de emoção... foi ótimo, mas a questão é que o campeão foi fraco. Entendi. E aquele Flamengo do Rogério Ceni também não era, nossa. Não, mas isso aí, o Campeonato Brasileiro 2020, acho que... Meio da pandemia, sem torcida, né? Foi bem... Que fase ruim a gente viveu, né? Foi. Mas é isso, né, Ramon? Acho que a gente acaba por aqui, foi bom, né? Foi bom, né? A gente falou muito sobre Botafogo. Botafogo foi a pauta de hoje, né? Tinha que ser, né? Não tinha como. Botafogo daqui, Botafogo de lá. Exatamente. E, cara, acho que a gente vai falar ainda do Botafogo ainda esse ano, né? Vai. Até a gente vai tentar aproveitar aí, né? O que os desenrolares a gente vai acompanhar. E quem sabe a gente traz aqui, né? No Mais Fute. Né? Com certeza, né? A gente quer falar sobre o Botafogo, a gente quer falar sobre a Paraíba. Sem sombra de dúvidas, né? E os episódios que nós tivemos convidados aqui foram episódios bastante interessantes, né, Léo? Sim, muito. A gente trouxe pautas legais aí, projetos bacanas, né? O Aldeano trazendo do Souza, o Leônidas trazendo aí também perspectivas muito legais do Nacional de Patos. Exatamente. É isso, gente. E é isso. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de compartilhar esse programa aqui com outras pessoas. E ajude aqui o Mais Fute a seguir forte, viu? Um abraço. Isso aí, gente. Abraço. E até a próxima. Valeu.